Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Aqui é o professor João Miguel com vocês e vamos dar continuidade ao nosso curso de programação básica em linguagem C. O tema da aula de agora é vetores, certo? A gente já falou já falamos de strings, que tem uma organização semelhante a vetores, e hoje vamos falar formalmente de vetores, certo? Então, eventualmente a gente precisa trabalhar com muitas variáveis, né? Trabalhar com, por exemplo, né, ler 1000 números e calcular quais são os maiores números que a média desses 1000 números indexados. Então a gente precisa trabalhar com muitas posições ou muitos endereços, né? Ou trabalhar, ou resolver problemas numéricos que exijam o tratamento de matrizes, por exemplo. Uma imagem eu posso trabalhar, ela é uma grande sequência de pixels, né? Eu posso trazer ela para dentro de um sistema de processamento de imagem e aplicar funções. E a imagem nada mais é do que uma grande matriz, certo? Então, arranjos, né, que é a forma geral de se referenciar esse tipo de estrutura, é o nome que se dá, né? Então eu preciso de uma forma eficiente de declaração e de referenciação para esses objetos. Os arranjos é a forma genérica, né? E existem os arranjos unidimensionais, que são vetores, né? Então se a gente pensar um arranjo unidimensional, nada mais é do que um vetor com várias posições. Vocês viram isso daqui já quando a gente falou de strings, né? Então ele tem posições de memória, posições de endereçamento, né? E eu tenho um índice aqui que vai representar a cada uma das posições, né? Um índice e aqui dentro vai uma variável, um conteúdo de algum tipo, pode ser um int, pode ser um float, pode ser um char e por aí vai. E eu tenho arranjos multidimensionais, que nada mais são do que matrizes, né? No caso de duas dimensões, a gente pode pensar em matrizes, né? Onde eu tenho para cá um índice e para cá eu tenho outro índice, né? Em duas direções eu tenho duas dimensões. Mas eu posso estender isso também, se a gente pensar no espaço, né? Pensar em três dimensões. Eu vou pensar isso aqui em três dimensões, vai continuar existindo o mesmo raciocínio, né? O meu sistema que antes eu tinha somente um índice, agora eu tenho mais dois, eu tenho J e tenho ainda o K, por exemplo, né? I, J e K. Três índices de vetores que eu posso ter em duas dimensões. Então, arrays é o nome genérico, vetores são vetores bidimensionais, que é o tema da nossa aula de agora, e a matriz a gente vai ver mais para frente, que muda um pouquinho só, mas os princípios são os mesmos. Então vamos fazer um exemplo aqui, uma situação para a gente tentar identificar a necessidade do uso, né? Então calcular a média da nota de 5 alunos e verificar quantos conseguiram a nota acima da média. Nós já fizemos programas semelhantes, né? Então um algoritmo simples aqui, ó, declara uma variável inteira i, três variáveis, né? Média, num e soma do tipo float, né? O tipo real, né? Aqui pensando em algoritmos não especificamente na linguagem C. Faça um paraface, ou seja, um for, né, que vai varrer de 1 até 5. Ó, notem o do menor ou igual a 5, né, então vai varrer de 1 até 5 de 1 em 1. Recebe uma nota aqui, que é num, né? Acumula ela em soma, soma recebe soma mais num, sendo que soma foi inicializado com zero. Terminou, faz a média. E depois eu terei que fazer um teste ainda para saber quantos desses, depois que eu calcular a média, eu tenho que varrer de novo. Como é que eu vou varrer de novo se eu não tenho as notas guardadas, né? Esse é um problema. Então eu posso fazer o seguinte, vou melhorar. Então vou ter que armazenar 5 notas em variáveis independentes, né? N1, N2, N3, N4 e N5. Armazeno elas em variáveis independentes, calculo a média, somo e divido por 5 e depois eu testo se cada uma delas é maior que a média e faço um contador ali para incrementar, ó, conte recebe conte mais 1 para dizer. Então se essa for maior que a média, incrementa. Se essa for maior que a média, incrementa. E no final eu vou ter um contador. O que a gente tem de problema nessas duas situações? Nessa primeira situação, eu já comentei, né? Os números se perdem a maneira que a gente vai lendo eles. Então, eu não consigo fazer referência aos dados que eu já tinha. E aqui falta escalabilidade. O que quer dizer o quê? Se eu tiver que fazer esse mesmo raciocínio aqui para 100 números, então eu preciso abrir 100 variáveis aqui na frente, calcular a média dos 100 e depois testar cada uma das médias. Então,
começa a tornar inviável porque eu preciso ficar mudando a estrutura do programa toda vez que eu tiver que resolver um problema semelhante. Preciso achar uma forma de tratar esses números, né? E a maneira que a gente vai ver é usando vetores. De que forma? Então, os arranjos unidimensionais, né, formalmente chamados, são os vetores, são variáveis com o mesmo nome indexadas por um número, ou por números, né? Permite grande quantidade de valores permite que a gente manipule uma grande quantidade de valores de maneira sistemática. É a mesma associação da matemática lá, tá? Então eu tenho dados x1, x2, x3, a gente coloca um índice aqui embaixo, né? E a gente sabe que eles são variáveis diferentes, mas elas têm um índice, né? Então é a mesma coisa, dado um vetor v, onde eu tenho vários valores dentro dele, certo? Declaramos n variáveis do mesmo tipo de uma só vez. Né? E podemos referenciá-las em cálculos usando o índice, ou seja, eu posso somar a posição 1 do vetor com a posição 2 do vetor, eu posso multiplicar a posição 1 com a posição 2 do vetor. Então, eu posso ter uma grande matriz, um vetor que representa por exemplo, se a gente fosse fazer um cálculo das médias dos alunos, né? Tem um vetor que representa a nota de uma primeira avaliação de 20 alunos, um outro vetor que representa a segunda avaliação, o terceiro vetor representa a terceira avaliação. E eu tenho os três vetores, eu simplesmente posso somar todos os índices 1 e eu sei que aquilo ali vai somar, fazer a média da posição 1 de cada um dos vetores, né? O vetor I, o vetor J, o vetor K, por exemplo, e eu vou obter a média do primeiro aluno, depois a média do segundo aluno e assim por diante. Em algoritmos, né, de novo, semelhante à metáfora matemática, a gente declara uma variável vetor dizendo qual é o seu tamanho ou o número de posições. Então, essencialmente, a gente vai ter... cadê o meu mouse? A gente vai ter aqui o tipo da variável, né, o nome da variável e o tamanho. Se eu omitir isso aqui, pessoal, ela passou a ser uma variável comum. Né? Quando eu coloco esses colchetes aqui no final, informando que ela... Cadê a minha borracha aqui? Informando que ela é do tipo... que ela tem um tamanho, ele automaticamente passa a interpretar como um vetor. Passa a ser indexado como um vetor. Então aqui eu tenho declarando um vetor... por que eu sei que é um vetor? Porque tem esse colchete 100 no final aqui. Se isso aqui não existisse, era uma variável v do tipo inteiro. Eu botei uma variável v do tipo inteiro de 100 posições. Eu tenho uma variável code aluno de 5 posições e cada uma das posições armazena uma variável do tipo inteiro. Certo? Aqui eu tenho um vetor real nota aluno que armazena... o nota aluno armazena uma variável real, o float em C, né? De 5 posições, em cada uma das 5 posições eu tenho um float. E eu tenho os índices, é uma situação importante. Os índices sempre vão começar pelo valor zero aqui, ó, certo? E até o último. No caso do V100, né, ou seja, da declaração do vetor V de 100 posições de um inteiro, né, V de 100 posições de um inteiro, ele começa no zero e vai até 1,99, certo? Essa, então, é a primeira posição do vetor e aquela é a última posição do vetor. Fica fácil a gente pensar nisso daqui quando é uma única dimensão, que a gente pode desenhar no papel e tudo mais. 2 dimensões também, 3 dimensões fica um pouco mais complicado. Mas isso vale para qualquer quantidade de dimensões. Depois a gente vai ver isso em mais detalhes na próxima aula. Para mim poder acessar esses vetores, eu sempre vou escrever o nome da variável e qual das posições que eu quero usar. Então, se eu quero acessar a posição 10 do vetor x, eu escrevo x entre colchetes 10. Então, eu vou pegar essa posição. Aqui, ó, eu estou fazendo... pegando o vetor v na posição 25 e atribuindo, ou seja, escrevendo lá dentro, o valor 42.3. Posso usar também em manipulações, ou seja, A vai receber o conteúdo da posição 0 do vetor v somado com 23 multiplicado por x. Certo? Posso fazer a média, né? Ó, nota posição 0 mais nota posição 1 mais nota posição 2, somei as 3 e dividi por 3. E o resultado armazenei numa outra variável aqui chamada média.
Ó, posso ter um scanf, um ler, um get nota na posição 0. Então, posso também ter um printf aqui, ó, o comando em algoritmo, né, escrever, abre parênteses aqui, vírgula, nota 0. Então, eu posso sempre acessar essas variáveis e fazer atribuições da mesma maneira que a gente vinha usando, só que agora eu tenho um índice para saber em qual posição daquele vetor eu estou trabalhando. E existe uma diferença entre a declaração e o acesso da variável. Quando eu faço a declaração, eu vou escrever um tipo antes, né? Então, se x10 aqui, qual é a diferença de x10 declaração ou acesso? Vai ter antes do x barra x colchetes 10, vai ter uma declaração do tipo da variável aqui, certo? Então, cada posição do vetor pode ser vista como uma variável independente. Posso usar ela da forma que a gente sempre vem usando qualquer variável. Tenha sempre em mente, né? Um vetor inteiro, quer dizer, o vetor V de 10 posições do tipo inteiro, está aqui, ó, 10 posições e dentro de cada uma dessas posições aqui dentro cabe um inteiro. É isso que foi dito. V5 igual a 10 significa que eu vou botar na posição 5, ou no índice 5 do vetor, o valor 10, que é a sexta posição, né? Tá aqui o índice 5, ó. Esse índice 5 vinculado a esse 5, eu vou armazenar o valor 10 lá dentro. E eu posso usar o comando printf, né, para buscar o valor que está lá dentro, que vai estar dentro de V5, a variável chama V colchete 5. O valor que tiver lá dentro eu vou usar para poder fazer isso aqui, né? Vai me resultar num printf. Opa. Isso aqui vai me resultar em sair 10 na tela. Ou seja, o 10 que entrou para dentro da variável, eu puxei ele e imprimi na tela. Certo? Então aqui como é que eu posso melhorar um pouco a minha solução? Antes a gente tinha feito então a situação de criar 5 variáveis, né? E fazer a média das 5 variáveis e dividir. Eu posso criar uma outra estrutura onde, em vez de ter 5 variáveis, eu tenho um vetor n de 5 posições. Então agora eu não preciso, simplesmente agora modificando aqui o índice, eu posso aumentar ou diminuir essa minha situação, né? Se eu colocar um define aqui, botar sim, botar um define e substituir esse valor aqui por 5 e substituir esse outro valor aqui pelo valor do define, segue funcionando. Preciso só estruturar melhor a média aqui, mas eu continuo lendo todos os valores, faço a média dos valores, divido por 5 e testo cada um deles. Ainda não é uma solução ótima, né? Mas já está um pouco melhor do que antes, porque agora eu consigo aumentar e diminuir, com alguns problemas, mas consigo aumentar e diminuir o tamanho do meu vetor. Mas uma maneira que eu poderia, então, aqui, se eu faço a leitura, se eu quisesse mudar, né, usando um define aqui em cima, para poder fazer dinamicamente esse mesmo código tá pronto, e eu quiser usar um define aqui em cima, digamos, um k, né, e botar um define k igual a 7. Então eu quero que nessa compilação o valor k vale 7. Então eu poderia substituir esse 5 aqui pelo k, poderia substituir esse cara aqui pelo k, mas o que não muda é o ler está só sendo de 0 a 4. E a média também está sendo só de 0 a 4. Eu precisaria ir de 0 a 6, né? Como é que eu faria isso? A solução possível é usar um for, né? Usar um laço. A solução do exemplo requer o uso de um paraface. Assim podemos repetir as comparações. A solução é ler cada nota em uma posição do vetor, mudando a posição do vetor a cada leitura. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar variáveis como indexadores do vetor. Então, eu vou fazer um for para varrer o vetor. Então, de que jeito a gente faz isso? Eu posso usar outras variáveis para indexar os vetores. Eu não preciso botar um número aqui para acessar a posição do vetor. Então, aqui eu estou declarando um vetor V de 100 posições e cada posição vai ter um real. Vai ter um valor real armazenado dentro do V. Vou ter uma outra variável chamada I que tem um valor do tipo inteiro. E aqui eu tenho um exemplo, ó. I recebe 0. V de I igual a 10. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor 10 e colocando na posição V de I. Como I vale 0, estou colocando na posição V de 0. Certo? Agora I igual a 1.
Então eu fiz a mesma coisa, eu coloquei 23.5 dentro da posição do vetor V1. E sucessivamente, na posição 42 do vetor eu vou colocar o valor 1,5. E eu poderia acessar do mesmo jeito, né, pessoal, fazendo a leitura dessas variáveis. Aqui eu fiz a atribuição, eu poderia fazer a leitura pelo mesmo princípio, pelo mesmo raciocínio. Então é muito comum te usar um contador e um parafaça, um for, um laço for, né, de varredura, para indexar um vetor, porque o laço for ele faz uma varredura controlada. Eu consigo andar de um ponto até o outro, de 1 em 1, de 2 em 2, conforme a minha necessidade. A gente pode repetir um conjunto de operações para cada uma das posições do vetor. Então, preencher um vetor com os valores dados pelo usuário. Eu declaro um inteiro chamado i, declaro um vetor de 5 posições de floats dentro de cada chamado v, faço um laço aqui de que vai de 0 até menor do que 5. Menor do que 5 significa que ele vai falhar em 4. Ele vai parar em 4, né? Vai de 0, 1, 2, 3, 4. Quando chegar em 5 ele não executa. E ele vai ler, armazenar dentro da posição v de i. Então o nosso exemplo que a gente fez antes, a gente melhora ele um pouco de que jeito? Né? Eu tenho aqui... eu tinha antes só os índices dos vetores, né? E ficava trancado até o N4, né? O N4. Era fácil de eu trabalhar com só mudando esse índice 5 aqui, mas a leitura e o cálculo da média não estavam funcionando perfeitamente. Então aqui eu tenho esse double, é a mesma coisa que um float, quer dizer, esse double é o inteiro, né? É um float, perdão, é um float. E aqui eu tenho o cálculo, é um vetor de floats, é um vetor n. Esse double vocês podem considerar como um float, é um vetor n de 5 posições de float. E aqui em cima eu tenho um inteiro i, uma outra variável inteira n acima média, uma variável float soma que recebe o 0 e uma variável med. Esse real também considerem como um float. Aqui está um pouco misturado o C, uma linguagem de programação e o algoritmo. Então aqui eu tenho um parafaça, vai de 0 até 5. Eu faço a leitura, faço a leitura e armazeno dentro da posição n de i. E depois eu faço um acumulado aqui embaixo. Então, à medida que eu vou lendo, eu vou acumulando. Eu leio o valor e acumulo, eu leio o valor e acumulo. Quando eu termino, eu divido a soma por 5. Então, isso aqui fica fácil de eu modificar esse 5 aqui e esse 5 aqui num define, por exemplo. Ou numa entrada de usuário anteriormente, isso aqui passa a funcionar para qualquer quantidade de valores. Aqui embaixo, então, aqui eu calculei a média e tenho 5 valores armazenados. E aqui eu vou fazer as comparações. Então, eu vou varrer de novo o mesmo vetor que eu já tenho os dados. E vou comparar se cada uma das posições é maior que a média. Se for, eu incremento um contador n acima da média para calcular quantos valores ficaram acima da média da minha tabela, do meu vetor de valores. Certo? Uma situação importante é, os vetores começam com índice igual a 0. A gente fez alguns antes com i valendo a partir de 1, porque faz mais sentido para a nossa interpretação, né? O 0 não é uma posição, o 1 é a primeira posição. 1, a posição 1, posição 2, mas para os vetores começa em 0. E a gente costumava fazer o teste sempre assim, para i menor ou igual de 1 a i menor ou igual a 5, que eu sei que ele vai de 1 a 5. Agora eu quero que ele tenha tamanho 5, mas ele tem que ir de 0 a 4. Então ele vai de 0 a menor do que 5. É sempre ter cuidado com essa situação, que não vai ter problema. Como é que é em C especificamente? Né? A gente viu ali em algoritmo, mas é um pouco parecido. Em outras linguagens de programação também vai ser bastante semelhante. A gente tem que só saber o que muda de uma para outra. Aqui então eu tenho a declaração, o tipo da variável, o nome da variável e o tamanho que ela vai ter. Então, float v de 100. Então, eu tenho 100 posições de um vetor chamado v, que em cada uma das posições eu tenho uma variável do tipo float. O índice para acesso obrigatoriamente é do tipo int, ou seja, para acessar essa posição aqui, sempre com inteiros. Eu não posso trabalhar com floats aqui, sempre com inteiros. A primeira posição vai ser sempre 0 e a última posição vai ser o tamanho do vetor menos 1. Então, esse no caso de 100 vai de 0 a 99. Um vetor de 49 posições, um V49, por exemplo, vai de 0 a 48, certo?
para mim fazer a atribuição, ou seja, V de 9, ou seja, eu estou acessando a posição 9 do vetor V e guardando 87. E aqui eu estou acessando a posição 9, tirando a informação que está lá dentro e guardando em A. Então aqui eu atribuí 87 a essa posição, consultei o que tinha nessa posição e atribuí para o valor de A. Certo? Olha só como é que fica o exemplo anterior que a gente fez. Eu tenho aqui, ó, declarei um int, o i e n acima da média, já atribuí o valor 0 para ele. Depois declarei a média e a soma como tipo float e declarei o vetor v de 5 posições como um float também. Vou varrer o vetor de 0 até 5, de 1 em 1. E imprimo uma mensagem, ó, informe o valor, e daí aqui eu estou imprimindo a posição do vetor que eu estou lendo, que é a posição 0, 1, 2, 3. Faço o scanf e guardo lá dentro dessa posição o valor que foi informado pelo usuário, e depois eu já acumulo ele dentro de soma. Soma foi inicializado com 0, aqui eu vou somar 0 com a primeira leitura e vou fazendo esse for aqui 5 vezes. Depois eu calculo a média dividindo por 5, certo? E faço um outro for aqui, indo para decidir saber quantos estão acima da média ou não. Então, primeiro eu fiz toda a leitura de dados e já fui calculando o somatório. Terminei e calculei a média. Poderia fazer de novo um outro for aqui só para fazer essa operação de soma. Poderia. Aqui eu preciso fazer essa operação no final porque eu preciso primeiro ter todos os dados para saber e calcular a média, para depois comparar cada um deles com a média. Então eu vou varrer o vetor de novo aqui, ó, de 0 até menor do que 5. Pego cada uma das posições do vetor, comparo se ela é maior que a média. Se for, incremento o contador n acima da média. Quando eu terminar, vou imprimir a média e vou imprimir a quantidade de valores acima da média. Vou mostrar esse aqui para vocês no compilador, no devcpp, para a gente ver. Tá aqui ele, ó, vou compilar vetores 1 e vou trazer o prompt aqui para a gente executar. Aula 11 vetores, vetores 1, executa. Ó, informa o valor na posição 0. Então eu vou colocar aqui, ó, 4, 5, 6, 7 e a última nota foi 8. Bem simples. Então ele calculou a média, ó. A média desses valores só deu 6, porque 2 para lá, 1 para cá e deu 6 para todos. Então calculou a média e diz que somente o 7 e o 8 estão acima da média, como especificado. E o que eu poderia fazer para mudar esse programa aqui, né? Eu poderia usar um define aqui e botar uma constante k, por exemplo, e dizer que ela vale 7. Aqui eu substituo esse 5 pelo k, né? Substituo esse outro 5 aqui pelo k, substituo essa média aqui pelo k, faço esse outro for aqui pelo k e vamos compilar para ver se vai dar certo. Ó. Compilou, vou voltar lá no prompt e vou executar o programa de novo. Ó. Então, 4, 5, 6, 7, 8, ó, já passou para um valor maior, 4 e 5. Então ele calculou de novo a média, ó, ele leu 7 posições, ó, de 0 a 6, e eu tenho uma solução agora que é escalonável. Então simplesmente modificando esse parâmetro aqui, ó, eu posso fazer com 3 agora, F9 compila, volto lá e vou chamar o programa mais uma vez, ele vai executar só 3 vezes, ó, 3, 4 e 5. Calculou a média e só tem um valor. Então, o meu programa, eu estou usando a mesma estrutura lógica para resolver qualquer situação. Ou me permite escalabilidade, né? Eu consigo usar vetores para resolver os problemas de uma maneira escalonável. Certo, pessoal? Agradeço a audiência de vocês aí e nos vemos num próximo vídeo. Até mais.